Turma, essa aula, né, é uma aula gravada, como eu falei com vocês na semana passada, que eu iria deixar uma aula gravada, né, para segunda-feira e, e que vocês acompanhassem, tá bom? Então, por favor, quando vocês forem assistir essa aula, vocês comecem a acompanhar a partir da página 163 do livro de história, tá bom? Estamos falando aqui da civilização grega. E a partir da página 163, nós vamos falar do período pré-homérico, ou seja, antes, tá? Que começa ali por volta do ano 3000 a.C. e vai até o ano 1200, mais ou menos, tá bom? Nesse período, ficou-se dividido em três fases. Uma fase chama-se cicládica, uma fase chama-se minoica e a outra fase é a fase micênica, tá bom? Então, o período minoico, ele, ele tem um grande destaque, né? E devido ao surgimento do povo cretense, quer dizer que é um povo que vivia na ilha de Creta. É uma ilha que fica ali próxima da Grécia, né? E quando vocês forem ver no mapa, que tem no livro de vocês, vocês vão ver que tá só um pouquinho ali abaixo, tá? E foi uma fase muito importante, porque essa ilha era diferente de tudo, né? O que se sabe é pouco, né? Devido a, ao período, né? Que já tem muitos anos, e não ficou, assim, é, documentos dessa época, né? Mas o pouco que se sabe, assim, os vestígios históricos é, assim, uma cerâmica, um jarro, né? É, é, alguma obra de arte, uma escultura, né? As ruínas dos palácios. Lá teve dois palácios muito famosos. Um palácio chama-se Knossos e o outro é o Palácio de Faístos, né? Vamos falar sobre esse palácio aí. Então, assim, é a ilha de Creta, por ser assim, ele tinha uma economia voltada para a sua subsistência, ou seja, tudo que eles produziam, gente, era só para a sobrevivência deles, tá? Com o passar do tempo, eles foram melhorando, né, e aumentando a produção, e tudo que era o excedente foi o que a gente já vem estudando há algum tempo. Eles passaram a comercializar com outros povos, tá? Só que eles estavam numa ilha, então eles passaram a aperfeiçoar o quê? Os barcos, né? Então tudo que eles produziam eles comercializavam com os povos ali da região, né, por via marítima, tá certo? Então, os cretenses, junto com os povos fenícios que nós estudamos, eles foram considerados, né, os grandes comerciantes por via marítima. Não vamos confundir. Os fenícios eram conhecidos como povos do mar, eram os mais habilidosos navegadores. Mas os cretenses também ficaram conhecidos, não como povos do mar, mas como grandes comerciantes, né? Porque eles utilizavam a via marítima para fazer comércio com todos eles, tá bom? Em relação assim à organização política de Creta, também é um mistério, né? Pelo pouco que se sabe assim, é que existiram algumas monarquias, né? Um poder monárquico centralizado ali na figura de um rei, tá? E geralmente era uma religião politeísta, tá bom? E como eu falei, eles construíram dois palácios, né? O Palácio de Knossos e o Palácio de Faístos, e a vida deles girava em torno desse palácio, porque além de ser a moradia dos reis, eles também serviam de armazém, né, para guardar toda a produção agrícola, tá certo? Né? E mais tarde eles comercializavam com outros povos gregos, tá bom?
E assim, a organização social de Creta também era diferente, porque principalmente em relação a Atenas, porque naquela época a mulher, ela não tinha um grande destaque na sociedade. A mulher não exercia assim grandes papéis na sociedade. Como eu falei para vocês, tinha algumas sociedades que a mulher era feita somente para era criada para o casamento, tá? Então, só que em Creta a mulher tinha um papel de destaque, né? É que eles cultuavam a grande mãe terra, que ela era ela ligada à religião, né, e à deusa Gaia, né, que era a deusa da fertilidade. Então, assim, as mulheres tinham um grande papel na sociedade cretense, tá bom? E para alguns historiadores era uma sociedade matriarcal, ou seja, as mulheres, em certo tempo, exerciam a liderança. Para alguns, as mulheres tinham um papel de sacerdotisa, principalmente quem era, por exemplo, a mãe do rei. Ela tinha um grande papel de liderança dentro sabe, da monarquia, ali do reinado, às vezes como sacerdotisa, ou então até como uma conselheira do rei. Então, a ilha de Creta se diferenciava de Atenas por isso. As mulheres tinham um grande destaque, tá bom? Para muitos era uma sociedade matriarcal, onde as mulheres exerciam a liderança. Matriarcal vem de mãe, né? Uma sociedade matriarcal, tá bom? E assim, eles tiveram muitas guerras, né? E um dos povos que eram inimigos dos cretenses era um povo chamado os aqueus, tá? É, eles são um povo assim de origem assim indo-europeia, né? E ele chegou lá na Grécia por volta do ano 2000 a.C. Lembrando que essas sociedades do período pré-homérico, elas iniciaram no ano 3000, tá bom? Foi de 3000 a 1200. Os aqueus chegaram lá no ano 2000. E assim, eles começaram a competir com os cretenses, né? E aí, os aqueus, eles fundaram uma outra cidade muito conhecida, a cidade conhecida por Micenas, tá bom? E aí, a cidade de Micenas, a civilização é civilização micênica, tá bom? Ah, então, assim, já por volta ali do ano mais ou menos, eles chegaram no ano 2000, já por volta do ano mais ou menos 1400, já se passaram 600 anos, né? Eles aprenderam o quê? As técnicas de navegação, né? A gente já vem estudando desde o início do ano, você vê que sempre que um povo é, invade o outro ou passa a conviver com esse outro, ele vai aprendendo aquelas técnicas, né? Como alguns povos aprenderam com os fenícios, tá bom? Então aqui foi os micênicos que aprenderam as técnicas de navegação, né? E mais tarde eles se tornaram uma grande potência militar e também comercial, porque eles passaram a comercializar com vários povos, tá bom? É, e assim, mais tarde outros povos também se deslocaram lá para essa região, né? É, os jônios, né? Os eólios, aí veio os tessálicos, os dórios. Então foram vários povos que foram para a região da Grécia, né? Com o passar do tempo, tá bom? E assim, muitos se fixaram na região, né? Até por volta do ano 1200, que é onde eu falei que vai esse período pré-homérico, tá bom? Uh, e assim, eles tinham uma sociedade altamente militarizada e eles eram extremamente violentos, né? Lembra que nós estudamos alguns povos desses na região do Egito, tá? E assim, por exemplo, os jônios e os eólios, eles eles resolveram assim dominar a região inteira, né? Ah, e consequentemente, com os povos desses violentos, né? Grandes guerreiros violentos que querem dominar tudo, né? A civilização creto-micênica chegou ao fim. Então, por isso que pouco se sabe dessa região, né? Desse povo, tá bom? Os jônios que chegaram lá, principalmente, gente, os jônios e os eólios, eles dominaram a região toda, tá certo? Eu não sei como é que tá a luz aí para vocês do
né. Às vezes parece que eu estou falando aqui, às vezes parece que tá ficando escuro, não sei como é que tá a luz para vocês, tá. Mas às vezes eu interrompo um pouquinho aqui, estou mudando justamente a posição para ver se melhora para vocês, tá bom? Então assim, gente, nessa época já do ano 1200, o que aconteceu, sabe o que foi? Uma diáspora grega, ou seja, quer dizer que esses povos, o que, digamos, vamos colocar assim, o que restou desses povos, eles começaram a se espalhar, eles foram para diversos lugares, né? Porque eles foram dominados, né? Como eu falei, os povos eram violentos, e os que conseguiram ali se sobreviver, eles foram para eles foram para outras regiões. Quando um povo começa a se espalhar, começa a ir para outros lugares, dá-se o nome de diáspora. Essa aí foi a diáspora grega, tá bom? Hã, na ilha de Creta, uma um dos personagens mais conhecidos da mitologia grega ficava lá, chamava-se o Minotauro. É que a história, assim, a história grega está ligada a diversos mitos, né, gente, como eu já falei na sala para vocês, né. E principalmente no período pré-homérico teve muita coisa escrita, né, por esse poeta. E, assim, os contatos entre povos facilitavam muito, além de facilitar, assim, uma mistura muito grande de culturas, a própria mitologia, né, era influenciada por isso, né. Então, eh uma das lendas mais conhecidas que tem é essa, né, do Minotauro, que é um homem muito forte, né, com a cabeça assim de como é que chama? Um homem com a cabeça de um touro, né, e ele era extremamente forte, e que ele vivia na ilha de Creta, né, e ele vivia num labirinto, que quem entrasse lá não conseguia sair, tá bom? Hã, e assim, existem muitas metáforas, né, em relação a isso, mas uma dessas sim é que a civilização de Creta, ele entrou em guerra com Atenas, né? E Creta venceu, né? Aí o que que o rei Minos? O rei Minos teve a ideia de criar esse personagem até para amedrontar né? Até para amedrontar os inimigos, tá? E aí conta a história que, né? Ele pediu que 7 jovens, né, de Atenas fossem enviadas para Creta para que pudesse ser colocado no labirinto, assim como um sacrifício ao Minotauro, né? Mas aí teve um herói grego chamado Teseu, que ele foi lá na ilha de Creta para matar o Minotauro. Mas quem entrava no labirinto não conseguia sair. E aí conta a história que Ariadne, filha do rei Minos, se apaixonou por Teseu e teve a ideia de falar que falar para ele que o labirinto era complicado, ninguém conseguia sair. Aí o que que a Ariadne fez? Deu para ele um rolo de linha. Falou: "Ó, por onde você passar, você vai desfiando esse rolo de linha, né, esse novelho, e vai facilitar para você sair, porque assim que você matar o dinossauro, você vai seguindo esse rolo de linha, você vai saber por onde você entrou e vai conseguir achar a saída", né. E foi assim que aconteceu, né. Essa aí é uma das maiores histórias, né, da mitologia, um dos personagens mais conhecidos, né, o Minotauro que viveu na ilha de Creta. Tá bom, gente? Então essa aqui foi a primeira parte da aula, né? Eu vou enviar uma segunda parte para vocês, tá bom?